Ok, estamos de volta no programa Autismo no Rádio na manhã deste domingo. Gente, nós tínhamos essa conversa já para quinta-feira e já conseguimos antecipar, e que bom que antecipamos, né? Mais rápido aí para levar a informação para as pessoas. Primeiro, te agradecer, Tatiele, Paula, por estar disponível aqui de conversar com a gente nesse domingo de manhã. É um horário conturbado da gente sair de casa no domingo, né? Então, desde já, muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia. Tatiele, me conta uma coisa. Eu vou começar aqui pelo lado escritora, né? Sim. Como é que foi escrever O Fabuloso Mundo de Heitor? Eu vou mostrar aqui para o pessoal que está no Facebook, também lá pessoal que está no Instagram. Tatiele, como é que foi? Então, eu escrevi como mãe, né? Foi uma forma de lidar com o luto materno logo que descobre, né? Então, ele tinha 1 ano e meio, eu comecei a escrever ali um pouco do que eu via, um pouco do que eu estava sentindo. E ali eu fui... Só fazer uma troca por aqui de microfone, porque daí a gente consegue ajustar de uma forma mais eficaz, né? Agora vai. Então, daí ali eu percebi as características que ele tinha e foi uma forma de trabalhar internamente comigo também, já que era tudo muito novo. Então, e que ele foi fechar diagnóstico com 2 anos e 8 meses, então até ali tudo é incerto, a gente não sabe o que acontece, a gente já vem de uma caminhada já que ele tinha várias características, a gente não sabia o que era, eu falava para os médicos falavam que não eram nada. Então, Na verdade, eu acredito que no momento que estava acontecendo isso também não é que fosse uma fuga, mas era uma maneira de expressar o cotidiano. claro, claro. Uma maneira de colocar no papel, de trabalhar aquilo ali e ver o que está acontecendo, tu vê no papel é outra coisa, né? Então, O Heitor teve o diagnóstico cedo, né? teve 2 anos e 8 meses, fechou o diagnóstico. Partiu da mãe o Tino. Sim, sim. Desde bebê eu já falava pro pai dele, ó, tem alguma coisa que não tá certa, falava pro pediatra, tem alguma coisa que não tá legal, mas daí vai levando, né? A gente vai esperando aquele desenvolvimento típico. Não, vai vir, ele vai falar daqui um pouquinho, ele vai e vai acontecer daqui um pouquinho, mas não acontece, daí a gente fica naquela... Ou quando acontece, não acontece daquela forma esperada, né? Exato. Daí a gente fica naquele limbo sem entender o que está acontecendo, né? E isso de não saber o que está acontecendo, eu acho que é um processo que mais desgasta e potencializa um luto pós-diagnóstico, né? Porque tu fica naquele Sim. tempo, naquela incerteza, sem saber para que lado correr, para que profissionais procurar. Sim. Não, e tu vê acontecendo as coisas com teu filho e tu não sabe o que fazer, né? O que tu faz? Como é que tu age? E é um real limbo ali. E daí começa a vir o luto, porque daí tu começa a ver, não, vai fechar mesmo em autismo. Daí vem o luto materno, que é do filho idealizado, né? Que a gente idealiza um filho. Toda mãe, todo pai, quando tá na barriga ali, tu idealiza um filho, tu idealiza o que ele vai ser, como é que... E daí aquilo ali se quebra. E vem algo novo. E lindo. Tatiele tá falando por aqui, tá me passando um filme na cabeça, né? De você não saber para que caminho ir. Eu cheguei em casa e eu só larguei. Eu falei, Bruno, eu acho que o Heitor é autista. Assim, do nada. Porque primeiro eu só ia vendo, ia guardando e ia pesquisando. Daí eu cheguei do nada e falei, ó, eu acho... Ah, daí na hora, daí chocou, assim, ele ficou, não, mas não tem. Daí já liguei pro pai e falei, pai, eu acho que ele tem autismo. Liguei pra outra avó dele, também comuniquei os 3. Eu disse, é quem precisa ser comunicado. Agora eu vou levar num médico. Daí todo mundo, não, ele não tem, porque ele vai falar. É tudo normal, a gente fica esperando, né? E no fim, daí, todos foram pesquisar. Eu disse, não, pesquisem e vejam se fecha com o perfil dele. Depois, daí me deem um retorno. Daí, em seguida, o pai foi o primeiro que me ligou, dizendo, ó, tu tá certa, mano. Eu acho que dá pra procurar, vamos procurar um médico. Aí começou daí a... Sabe que é engraçado porque tu vai percebendo as coisas, né? Tu vai percebendo tudo que vem acontecendo. Quando tu comenta com algumas pessoas, amigos, enfim, todos, não, tira isso da cabeça. Sim. Porque tem aquela imagem do nível 3 de suporte Exato. do mais grave, do mais sério, né? Exato. E é a imagem que fica na maioria das pessoas, né? É isso que eu acho que tem que ser divulgado, que é amplo, né? O espectro é amplo, então tu não tem que pensar no mais grave. Não, tu tem que pensar no autismo comum só. Então... Sabe que há um tempo atrás nós conversamos com a Mônica,
que é lá de Fortaleza dos Valos, com a Mônica e com o Bruno, que são pais do Valentim. E ela contando também que teve esse feeling, enfim, foram atrás, tiveram o diagnóstico e que a vida mudou muito, passou a se estudar muito esse tema. Ela é uma mulher que está, eles dois, né, os pais do Valentim, estão em todos assim buscando recursos, enfim. Você não aconteceu de forma muito diferente, né? Veio uma profissão através disso. Sim, sim. Eu digo, eles carregam amor, né? Eles são tudo. O que acontece? Eu sou formada em administração. Então, antes de ter o Heitor, já fazia já uns 7 anos que eu estava formada em administração, mas não exercia a atividade. Daí, logo que eu descobri o autismo dele, daí eu disse, eu já estava estudando, porque eu queria saber o que eram aquelas características, como é que funcionava, como é que eu ia agir com ele, que eu acho que é uma procura de toda mãe, né? Saber como é que vai agir com o filho, né? Como é que vai fazer o melhor por ele. Daí eu vi ali uma área. Daí eu disse, não, mas eu gosto. Eu gosto, eu vou atrás, porque eu acho que eu posso acrescentar. Daí eu fui lá e fiz uma pós. Parti direto da administração, uma pós em neuropsicopedagogia. Daí eu disse, não, mas eu tenho que ter uma base. Daí fui lá e fiz uma faculdade em pedagogia também. Isso tudo levou quanto tempo? Antes do diagnóstico dele, eu já estava começando já. Quando ele tinha 2 anos, eu comecei. Facilita ou dificulta, porque talvez muitas das vezes que tu vai conversar com os pais, tu passou por aquela situação, tu quer que a pessoa enxergue o mais rápido possível e nem sempre é tão simples. Sim, sim. Não, mas é interessante, assim, porque para mim que trabalhei em clínica também, o olhar da mãe é diferenciado. Então, eu juntando a mãe com a profissional, para te acolher, para te dar um amparo para os pais, é diferente. Então, a minha conversa com os pais era diferenciada. A linguagem. É, exatamente. Eu entendo. Muitas vezes eu chegava, não, eu já passei por isso, então calma, vai passar. É uma fase. Eles têm as fases, tanto da seletividade alimentar, que a gente fica muito apreensivo, né, com tudo que acontece, porque tudo é muito intenso. Tudo que acontece ali no autismo é muito intenso. Então a gente fica apreensivo com isso, e daí eu tentava passar aquela tranquilidade. Eu passei, vai passar. É intenso e rápido, né? É, intenso e rápido. Assim como está hoje em uma situação, amanhã já muda completamente. Já muda. E como é difícil para o pai e para a mãe se adaptarem a essa rapidez, a essa evolução. Sim. E a gente tem um desafio maior hoje, que é o uso de telas, né? Ah, isso dificulta bastante. Eu tenho lido muito em relação ao autismo associado ao uso de telas, que muitas vezes são colocadas as telas como uma forma de alívio e descanso também para os pais. E a gente precisa ser realista, os pais também cansam e não deixa de ser uma forma de alívio, mas o quanto aquilo impacta no funcionamento cognitivo. Né? As telas atualmente, eu disse, o que vai... Como isso vai se suceder futuramente é incerto, porque tanto o diagnóstico de autismo, às vezes a criança não tem autismo, ela só está por um uso excessivo de tela ali, e ela apresenta alguns traços e não é autista, na verdade. Então, ela dificulta até no diagnóstico, né, o uso de telas. Como dificulta. Sabe que eu não sei se você já leu esse livro, eu recebi uma indicação de um livro há um tempo atrás. Até o título é bem pesado, que se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Não sei já se já ouviu falar. Então, ele é um livro muito forte nesse sentido, que pela primeira vez na história, a geração está tendo um QI inferior do que a anterior, né, pela primeira vez na história, pelo uso abusivo de telas. Pois é. E quantas horas ficam. É um negócio bem complicado, né? Ele é pesado. Edivan, você também tem convívio com a Tatiele, quer fazer alguma pergunta? O presidente ele participa com a gente também, né? Sim. Não, pode me falar que trancou aí. Ela tragar no Facebook, tá seguindo. Então, tá, ok, mandar um abraço lá pra Dona Elis, está sempre acompanhando com a gente. Como é que foi os avós? Porque eu estou vendo o Marion aqui e antes, nos bastidores, a gente falava da participação dos avós em todo o processo. Sim. Os avós são magníficos. Então, ele tem o meu pai, que é o lado materno, e a avó dele, o lado paterno. São os avós que ele tem e mais um avô, mas daí mais distante. Daí, mas o meu pai e a minha sogra são 10 com ele, assim. Foram atrás também, procurar como ajudar, como... Eu disse, minha rede de apoio ela é maravilhosa. Não tenho que... Uma família esclarecida que aceite, assimile e busque, facilita todo o processo, né? Sim, sim. Facilita bastante, inclusive para a criança, né? Porque, querendo ou não, a gente fala, não, ele vai fazer as intervenções, mas não, a intervenção ela é 24 horas em casa, né? Eles estão em casa com a gente, então, enquanto eles estão com os avós, ele está sendo puxado o tempo todo
para essa evolução ocorrer de forma natural também, não só nas intervenções. Então, Tatiele, você atendeu em clínica durante um bom tempo sim. e eu acredito que em clínica, como tem vários profissionais de várias áreas, deve se ver muita coisa, né? Não só das crianças, mas muita postura dos pais. Eu acho que isso faz toda a diferença. É isso que eu estou tentando trazer aqui nessa conversa com a gente, o quanto a importância o quanto os pais fazem o diferencial, os pais e a família, a rede de apoio. E agora você trabalha em uma clínica com uma colega, né? Sim. Como é que está sendo aí na Clínica Nova esse novo desafio? A gente vai passar o endereço da Tatiele na legenda aqui do vídeo. Como é que tá sendo? Está sendo interessante. Não, é bom. O que acontece? Eu trabalhava antes numa clínica interdisciplinar. Então, o que ela era? Era vários profissionais de várias áreas. Então, a troca era muito grande e muito, muito valiosa. Eu digo muito valiosa porque é muita experiência. Então, e daí agora eu parti para ir sozinha. Estou trabalhando com essa minha colega junto. A gente faz avaliações juntos. Então, está sendo bom, porque eu já carrego uma bagagem, uma experiência ali. Então, está sendo muito bom. Tá certo, é importante. Perguntas aí, Edivan? Vamos aproveitar o boa aqui. Ah, é? Nós vamos marcar para depois, né? Vamos conversar com o Marion também. Esse olhar do mais perto. Eu não sei se a câmera aqui do Facebook consegue, faz lá pelo... Tá, ok. Marion, eu já vou entrar de sola aqui. O Marion já tinha conversado com ele em outras oportunidades, mas outros temas relacionado ao Corpo de Bombeiros. Agora, tem um outro lado também, né? Que se a gente for associar, foram 34 anos e boa parte deles no... A síntese dela foi bem... Em primeiro lugar, bom dia, Rossano, bom dia, Edivan, bom dia, pessoal, bom dia aos ouvintes. Assim, ó, quando ela me falou, né, a primeira vez, é o momento da negação. E isso eu acho que 99% de pais e avós e parentes é a negação. Né? Não, capaz. É impressão tua. Pai, é assim, ele faz isso, ele faz assado, dá uma olhada. Vamos olhar. Eu procurei, assim, dei várias coisas e várias coisas bateu realmente, né? São várias coisas assim que... E daí eles, não, Tati, eu acho que vamos ter que dar uma pesquisada no mínimo, pelo menos vamos ter que dar uma aprofundada para ver a real situação, né? E desde ali começamos, mas tipo assim, o Heitor, ele é uma bênção, sabe? E eu acho que não só o Heitor, eu acho que todos os autistas são uma bênção, eles vieram para dar ensinamento, vieram para mostrar algo, principalmente um lado mais amoroso, um lado mais humano, e nos faz pensar na nossa própria humanidade, né? Como pessoas também desse mundo como está indo, né? E eles são puro amor, eles não têm maldade. Isso é o principal que eu digo assim, eles não têm maldade, são puros, sabe? Então, e depois que passou esse primeiro momento, nós fomos da luta daí, né? Daí não deixamos faltar nada, buscamos, às vezes não tinha recurso financeiro, nós dávamos um jeito, para dar o melhor para ele poder ser o que ele puder, dentro da característica dele, a melhor pessoa que ele puder ser. E é importante quando um avô toca nisso, porque quando se fala em rede de apoio, porque tudo custa caro. Quando tu vai depender do Sistema Único de Saúde, as consultas são demoradas, tu leva tempo, e esse tempo que leva deixou de ser aproveitado e muito conteúdo deixou de ser absorvido pelo autista e pela família também. E por mais que o SUS ofereça, a gente sabe que a realidade ela não é... Totalmente contrária, é difícil. Não é simples assim. É. E aí você vai botar uma consulta com um neuropediatra, vai neuropsicóloga, vai avaliação aqui, vai avaliação... Não, passado, e geralmente vem alguns tipos de comorbidade juntos também, né? Sim. Acho que a Tati nem citou, mas o Heitor era intolerância a... Ele tinha alergia à proteína do leite. Sabe, que era um troço assim, que era... A restrição alimentar dele era Uma terrível. restrição alimentar bem intensa. Sabe? Um pouco resseca, um pouco solta. Nós vamos numa gastro, ele toma remédio para o intestino, então ele tem um intestino bem complicado. Sim, é terrível. Mas demora pra gente descobrir. Não? Sim. Acho que é outra coisa. E vai mas aí- prejudicando enquanto isso, e aí né? eu entro numa situação, vocês tiveram condições de buscar... Isto. Mas aí nós Buscar conseguimos esse buscar via judicial até, porque o leite que ele tinha que tomar era caríssimo. O Era um leite com sim. 20 dias a gente descobriu porque ele estava com sangue já. Então não Nas tinha o que fezes, fazer, nas nós fezes, precisávamos procurar. Então com 20 dias a gente já estava já descobrindo e correndo atrás. Uma situação assim, ó. Como ele daí muda o comportamento
Isso mesmo. Porque eles ficam mais irritados. Isso. E Bem aí o isso aí. problema gástrico aumenta mais ainda. Sim, não, é um caos. Tu fica correndo assim, ó, tu vai de um lado pro outro, tu não sabe pra que lado tu Não, e daí nós para. buscamos via judicial, e daí conseguimos via judicial que nos cedesse um leite, porque era um leite sim, olha. Eu gosto de tocar nesse ponto, assim, do que custa financeiramente também, porque é muito bonito para a pessoa de fora. Já olha, o pessoal faz lá aquele programa domingo, entrevista as famílias e tal. Aí a Tatiele tá aqui sorrindo, tô eu sorrindo, o Edivan O mundo é maravilhoso. Tudo muito lindo, né? Mas, Os perrengues são grandes. mas não sabe o que aconteceu. Não, histórico, né, é um mostrando a caminho história. que a gente Até se chegar trilha. nesse sorriso. Porque hoje pode, é uma benção na minha vida, ok? Mas essa benção não foi tão simples assim De chegar nesse de chegar ponto, nessa né? posição. Com certeza. E são várias famílias que não conseguem ter esse acesso. Né? E aí destaco, ressalto a importância da maca, né? Não, e levando em De tentar consideração. dar esse parâmetro, dar esse apoio, né? E mostrar os caminhos, que às vezes a maca pode até não conseguir dar o suporte mesmo que tem que dar o real, o físico, mas consegue dar a luz, consegue dizer, ó, tu vai em tal caminho, tu busca tal ação, né, tal pessoa, vai na justiça e cita casos, dá exemplos. Então essa importância da marca, do programa de você é fantástico, é bem isso aí mesmo. Ali, Maria, um comentário ativo, que as histórias se repetem, né? Porque assim, por isso da associação é importante, porque a experiência de um ajuda o outro. Com certeza. Claro. Não precisa quebrar. Com certeza. Você falava da seletividade alimentar. Queria que você até comentasse, porque ontem eu estava falando com a Olga, que esteve lá na oficina de música, ela está enfrentando esse problema. Daí, Tá. Vamos só repetir aqui o Edivan, porque ele falou aqui fora do microfone. A seletividade alimentar por ser algo muito recorrente, né? E o que mais? Qual que era a pergunta? ontem a gente teve uma associada lá Que tá com essa questão. a Olga. O Heitor, assim, ó, ele já vem numa caminhada, como eu disse, da alergia à proteína do leite. Então, ele já tinha uma restrição já desde bebê. Não tomava nada com leite, tudo. E ele era aquela restrição que, se ele ingerisse leite, ele poderia fechar a garganta. Então, era bem sério. Daí, ele já se criou ali já um paladar diferenciado já nele, né? E daí, com 1 aninho e pouco, começou. Texturas, cor. Teve uma época que ele só tomava coisas amarelas. E tinha que ser só o amarelo. E eu tinha que achar suco amarelo, era tudo amarelo. Daí passou. Daí teve uma outra fase que ele simplesmente parou de comer. Ali ele tinha 5 anos. Meu Deus, eu não sabia mais o que fazer. Ele passou 1 semana sem comer. Sem comer nada. E nem o todinho que ele tomava, ele já não estava mais tomando ali. Daí até eu recorri às gurias da Incluir, que ele fazia terapia com elas na época ali, com a TO. E daí eu disse, eu não sei mais o que fazer. Eu falei para ela, não... Daí foi, descobrimos o que era. Como eles têm a questão sensorial, ele estava com um dente caindo. Era o primeiro dente dele. E estava incomodando comer com o dente. E ele simplesmente parou de comer naquela semana, perdeu 2 quilos. Como funciona esses feeling, né, de evitar a dor? O Edivan passou por uma situação assim com alimentação também, né? Deu Jordano passar um tempo sem... Eu acho assim, ó, a questão alimentar, né, não adianta que ele também tem que ter sempre, como tu falou, e tem que ter paciência, tem que ter calma, buscar, tentar achar a solução e respeitar o tempo, respeitar também o lado dele também. Não adianta querer forçar, fazer ele comer coisas que ele não vai A gostar. alimentação, quando eles perdem ali o paladar, que daí eles perdem para aquele determinado alimento, que nele comia arroz e feijão. Daí ele simplesmente parou de comer o arroz e feijão, parou de comer tudo. Daí eu pensei, falei com uma nutricionista na época, tudo, e daí ela disse, não, vamos ofertar. A questão para eles é ofertar, vamos ofertar. Daí eu disse, não, então tá. Daí chegava de manhã, eu botava 3, 4 tipos de itens na mesa. Mano, tu vai pelo menos experimentar um. E ele experimentava ali. Daí ele dizia, não gostava. Não, tranquilo, então a mãe vai respeitar. Tu não gosta, tá tranquilo. Mas nós vamos todo dia experimentar um. O feijão e arroz eu comecei inserindo só o caldinho de feijão de novo. Foi um caminho contrário, porque ele já comia arroz e feijão. Então foi o caminho contrário. Comecei inserindo caldo de feijão. Daí foi 1 mês. 1 mês eu sentava ali, ele com 5 anos, e eu dava na boca dele caldo de feijão. No outro mês, coloquei o arroz. Coloquei o arroz com feijão. Foi. Mas no 3º mês, inseri o grão. Então, é tudo tu ir devagar e no tempo deles, né? Respeitando o paladar deles. Não, tu vai comer, não. Não. Vamos refazer esse paladar, né? Vamos refazer esse caminho, então. Então, é o que eu geralmente faço com ele. Não, e o Heitor tem uma pequena historinha assim, né? Ele gosta muito de botar, às vezes, nome nas comidas. O arroz que a avó dele faz lá é o arroz amarelo.
Sim. Que ela faz o arroz com galinha, bem gostoso, né? E dele fica amarelado, assim, um pouquinho, o tempero, né? Então ele diz, ó, eu quero o arroz amarelo, né? A carne, por exemplo, quando eu faço um bifinho ou eu faço churrasco, tiro um bife do churrasco que ele deu pra ele, né? Ele diz que a carne é chique. Ah, cara, aquela carne chique. Então, e a gente entra nessa... Não, e essas comidas, elas são uma semana, né? É uma semana Sim, de arroz amarelo. sim, é. E é só aquilo ali que ele come naquela semana. Daí ele para de comer, daí ele vai pra outra alimentação. Daí é arroz e feijão. Daí aquela semana é só arroz e feijão. Que loucura, né? Olha, é por isso que a gente não consegue parar de fazer esse programa no domingo pela manhã, porque é cada troca de experiência e cada lição que a gente vai É muito valioso, né? Que, olha, são 7 anos e meio já, né, Divan? Sim. Nos domingos pela manhã a gente conversando sobre o autismo. E a cada programa é uma troca diferente, a cada entrevista são situações. Nós estamos já com o horário esgotado e poderíamos, olha, ficar horas aqui conversando com a Tatiele, com o Marion, com o Edivan. Mas, gente, quero conversar com vocês de novo. Né? Só Em uma outra chamar. oportunidade. Penso que essas trocas aí, talvez muitas mães, muitos pais e avós, nesse momento se identificaram com a história de vocês. Certeza. E, de certa forma, levam um alívio aos lares, né? Saber que existem alternativas para que sejam colocadas aí alimentação, para que Claro. seja interposto uma série de coisas. Gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Ah, eu que agradeço. Marion, Rossano, novamente um prazer conversar contigo, né? Edivan também, e estou à disposição também quando quiser vir aqui. Já falei para o Edivan a situação lá dos bombeiros, se nós fazer algum projeto relacionado a levar as crianças lá, ou nós, os bombeiros, no caso, ir até a maca. Eu falo nós porque, mesmo aposentado, eu tenho 34 anos, é uma vida lá, né? Então eu tenho as portas bem abertas lá e posso fazer uma gestão em relação a esse projeto, né? E é um prazer, quando quiser, aí, chamar eu, a Tati, aí, para vir falar. Porque tu falou um ponto bem interessante, as histórias. As histórias, além de serem são narrações legais, mas elas dão uns exemplos e fazem os pais se identificar, ou não só de buscar a solução do problema, né, mas também de ficar mais forte e dizer, não, vai, como diz a Tati, vai passar. É aquele acolhimento, né? É acolhimento, isso É mesmo, acolhimento, sabe? né? Então, Porque eu acho que Isso. muito se fala A do luz. autista, mas não dos pais que precisam do acolhimento também, né? a palavra certa eu acho que é esperança, né? Total, Uma conversa total. assim, ela coloca a esperança Total. na família, de que tudo é possível. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acabei não falando aqui na Noite Campeira hoje. Temos tempo ainda. A gente fala aqui, gente, com a Noite Campeira chegando aí a sua 5ª edição no dia 7 de setembro. Nós vamos estar bombando aí nas redes sociais e também aqui no rádio nos próximos programas. Contamos com a presença de todos vocês. Um grande abraço, um bom domingo e uma excelente semana.